Hino 453.
Deus, te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque estamos na Tua casa para renovar nossas forças espirituais, ó Pai, para adorarmos ao Senhor como o único Deus, aquele que pode, ó Deus, edificar nosso lar e fazer habitar o amor genuíno e dele fazer um pedacinho do céu. Por favor, Pai, abra nossos ouvidos, nossos corações, para aprendermos mais de Ti, porque queremos, ó Deus, ter um lar feliz. Queremos, ó Deus, viver a eternidade, começando aqui nessa terra, com nossa família. Que o Senhor nos prepare para ouvir a Tua voz, que acima de tudo, toda preocupação, se porventura tiver em nossos corações, possam ser deixados lá fora, Pai, para que possamos ouvir nossas mentes ao Senhor e recebemos a paz, que excede todo entendimento que vem de Ti. Derrame Teu Espírito sobre o pregador nesta noite, e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações hoje e sempre. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos nos reunir em grupos de 5, no máximo 5 pessoas, para a gente poder fazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Esse é um momento solene, você pode colocar seus anseios aos pés da cruz. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Com uma adoração a Deus, os irmãos se prepararam também. É um momento de adorar a Deus no mesmo local. Vamos fazer oração. Você que baixa um pouco sua cabeça para nós. Amantíssimo Pai, Deus grandioso, muito obrigado, Deus, pelas condições, pela chuva, pelo frio. Obrigado também, ó Pai, pelo as pessoas que aqui estão devolvendo dízimo e oferta. As pessoas também que não puderam, Pai, também vem abençoar. Também clamo, Pai, também pelas pessoas que agradeceram, pedindo também a reunião de cada um foi feita aqui. Entre em providência, efetue e realize conforme o teu querer. Dá a tua bênção, Pai, nos fortalece. Neste momento a gente peça, Pai, pelo pregador Emanuel, que ele venha falar não de si mesmo, mas da sua santa palavra. E também essa programação do lar de família, Pai, que possa render frutos, que possa render, Pai, bênçãos, milagres e curas sobre as famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma quarta-feira. É bom que você esteja aqui. Tem alguém nessa noite nos visitando aqui pela primeira vez? Pela primeira vez, eu acho que quando é a primeira vez, assim, né? A pessoa fica assim, estranho, né? Todo mundo estranho, tudo novo. Mas você está na casa do seu Pai, então na casa do nosso Pai. Amém? Nós estamos, nessas quarta-feira, nós estamos fazendo
da família, né? Todas as quarta-feiras, o estudo, fundamento do lar cristão. E eu quero começar contando uma história aqui, enquanto o Lucas deixa preparado lá o PowerPoint, né? Eu quero contar para vocês uma história de um moço, de uma família muito rica. E esse rapaz, aconteceu que ele morava numa grande casa aqui em São Paulo, e a tia dele, ela não tinha filhos, morava sozinha, e a tia dele veio falecer, e ele, como o único sobrinho, ele foi incumbido de ir até a casa dela para juntar os pertences, ver o que ia doar, o que ia vender. E ele, ao chegar na casa daquela mulher, ele começou a separar as coisas caras que ela tinha. A senhora morreu com 70 e poucos anos, juntou muitos bens, e ele começou a separar o que ele ia doar, para quem ele ia doar. E o que acontece? Muito obrigado, viu? E ele começou tudo, ele juntando as coisas. Aquela senhora morreu sozinha, sem ninguém em casa. De repente eles foram afastando os móveis. Quando pegou o colchão estava muito pesado, não era um peso normal, por mais que seja um colchão antigo, de mola. E ele olhou que tinha uma costura do lado. Ele pegou um canivete, abriu a costura, e quando ele abriu aquele colchão cheio de dinheiro, mas ele nunca viu tanto dinheiro, mais do que a mala do Gedel, muito dinheiro mesmo. E aí ele começou a olhar aquele dinheiro, e olhou aquelas notas de cruzado, de cruzeiro, contos de réis. Ela juntou muito dinheiro e já não valia mais, que era coisa muito antiga. Tinha dinheiro atual, mas tinha coisa antiga guardada no colchão. E ele começou, ele ficou triste ali. Ele começou a chorar, imaginando aquela senhora que trabalhou a vida toda, não constituiu família pelo trabalho, e quando ela faleceu ali sozinha, o dinheiro não pôde ajudá-la. E ele começou a pensar quando aquela senhora perdeu na sua vida para guardar aquele dinheiro. Ele começou a imaginar quanto sacrifício, quantas renúncias, quantas roupas ela deixou de comprar para guardar o dinheiro. Ele começou a imaginar quantos passeios, quantas comidas diferentes ela podia ter comido, né? Ou tantas coisas que ela poderia ter feito com aquele dinheiro, e ela guardou, e que fim levou? Não serviu. Então, nessa noite nós vamos falar sobre a família. Nós vamos falar que a família e a finança no lar, fundamento do lar cristão, é o nosso guia de estudo, tá? E a Bíblia ela vem mostrando. A Bíblia ela vem falando que a pessoa, quando vai construir, quando vai fazer algo, antes de fazer, ela senta e planeja. E esse é o fundamento do lar cristão. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás que 70% dos casamentos termina por causa do dinheiro. E você quer saber, o dinheiro é tão importante na família. O dinheiro, nós vamos mostrar a importância assim, não que ele vai salvar um casamento, um lar, mas o dinheiro, ele destrói o lar. Você quer fazer uma prova disso? Pega algum parente que tem algum bem, não precisa ser muito, pode ser um terreninho, uma casinha, que tem muitos filhos, e ele morre. O que acontece com a família? Fica tudo unida, feliz? Um começa a matar o outro, né? Por causa do terreninho. Então, o dinheiro ele pode destruir uma família. Ele não constrói uma família, o dinheiro.
mas destruir ele consegue. Então 70% dos casamentos eles entram em divórcio por causa de dívida, de briga, por causa de dinheiro. Religião do lar e as finanças. O dinheiro, ele não é necessariamente uma maldição, se for corretamente usado. Ele é de grande valor, porque pode fazer bem na salvação das pessoas e levar bênçãos aos outros, que são mais pobres do que nós. Pelo uso inadequado ou imprudente, o dinheiro se tornará uma armadilha para quem o tem. Não sei se alguém já viu um lago de água parada. O que acontece? A água parada junta bicho, a água parada fica contaminada e fica imprópria. Agora a água de um rio que corre sempre para o mar, uma água que não para, ela sempre está limpa e fresca. Assim é o dinheiro. No reino dos céus, o dinheiro é diferente. Ele, quando fica parado, ele se torna igual a água parada, uma maldição. Mas quando nós doamos, nós ajudamos as pessoas, Deus vai brotando mais. É uma mina d'água. Ele vai brotando. Quanto mais fazemos pelos outros, parece que a nossa vida começa a ter sentido. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Na página 52, para quem tem a apostilinha, ele vem falando sobre isso. Quando amamos a Deus, acima de tudo, as coisas seculares ocupam o seu devido lugar em nossas atenções. O problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor a quem? Ao dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Se você tem dinheiro, fica tranquilo. Não é pecado. Então, e nem é pecado não o ter. O pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é a causa dos males. E no casamento, nós precisamos receber a sabedoria de Deus. Porque quando nós amamos algo acima de Deus, isso é perigoso. Eu vi ontem, eu estava numa palestra com um médico, ele dizendo que o homem, o homem morre mais, quando ele pega uma doença, ele morre mais rápido que a mulher. A maioria dos infartos mata mais o homem, porque a mulher todo ano, ela se cuida, ela vai no médico todo ano. As mulheres se cuidam mais que o homem. Ele falou que o homem, em vez de cuidar dele, o homem cuida do carro. Então, tem homem que faz revisão a cada 6 meses. O homem fica 10 anos sem ir no médico, mas a cada 6 meses ele está trocando óleo do carro, fazendo a revisão do carro. Uma vez por mês ele está lavando o carro, encerando, mas aquela lavagem total. Então, e às vezes, no casamento, o homem, ele ama mais o carro, ele demonstra mais amor pelo carro do que pela mulher ou os filhos. Tanto é que a mulher às vezes fica olhando, queria ser um carro do meu esposo, porque ele alisa o carro, cuida do carro. Tem muita gente que tem amor às coisas e não às pessoas. Então, o dinheiro ele pode ser uma bênção ou uma maldição, como podemos fazer o uso adequado dos bens. Quando amamos a Deus acima de tudo, o dinheiro se torna uma ferramenta para ajudar as pessoas. E lá no final, quando buscarmos o conhecimento de Deus, a habilidade para fazer o uso adequado dos bens do Senhor, receberemos sabedoria do alto. Eu tinha um irmão da igreja que ele tinha um Corcel, aquele Corcel 1, e ele dava carona para todo mundo da igreja. Aquele carro nunca quebrava. E até que roubaram o Corcel 1 dele. Roubaram o Corcel, mas Deus abençoou, ele comprou um carro muito melhor. Mas por quê? Ele não tinha apego ao bem. Ele sabia que tudo que nós temos pertence a quem? A Deus. Então, quando usamos para a obra de Deus, isso se torna uma bênção no nosso lar, na nossa vida. Ter casa própria é motivo de bênção. Quais benefícios isso pode trazer? A possibilidade de uma casa para morar é inspirada em uma fonte de desejo e de progresso. Adquiririam logo
Vamos ver o que fala aqui, habilidade de planejar. Aqui é interessante, a habilidade de planejar. A família, quando ela sente adquirir uma casa própria, ela é muito importante, porque ele não vai pagar o aluguel, e o dinheiro do aluguel pode ser usado para pregar o Evangelho. Já pensou nisso? Às vezes gastamos dinheiro com alguma coisa, se você cortar, pode usar em benefício de salvar vidas. E aqui, aprender, ensinar aos nossos filhos hábitos de economia. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz, vocês já viram favela? Tem favela por aqui? Pessoas debaixo da ponte? Tem pessoas que passam fome? Ela diz uma coisa assim: se essas pessoas fossem para a área rural e conseguissem um pedacinho de terra e plantassem, nenhuma dessas pessoas que vivem nos grandes centros teriam falta de alimento, se plantasse a terra. Por isso que todos nós, tem o desejo de ir para o campo, ir para a roça, alguns. Mas aqui diz que quando adquirirmos o nosso pedacinho de terra, nós vamos transformar a nossa família, tendo habilidade de economia, intelecto será grandemente desenvolvido. Vamos à lição 3, pergunta 3. Que orientações são dadas nos que diz respeito à administração do orçamento? Muitas pessoas não têm se educado bastante para manter suas despesas nos limites dos seus rendimentos, não aprenderam a se adaptar às circunstâncias e constantemente pedem dinheiro emprestado, sobrecarregando-se de dívidas e assim ficam desanimadas. Quando pedimos dinheiro emprestado, seja ao banco, seja a quem for, nós ficamos escravos dessa pessoa. Sabe que antigamente, até a Idade Média, até um tempo atrás, a pessoa, quando estava devendo muito, ela era escrava, vendida como escravo para pagar as dívidas. Por isso que na Bíblia tem várias passagens que Deus usou milagres para libertar pessoas, como a viúva. Lá o profeta foi lá, fez o azeite, multiplicou o azeite, porque ela teria que vender seus filhos para pagar as dívidas. Então aqui diz que a educação financeira é muito importante. Então não adianta você ganhar como ministro se gasta como presidente. O importante não é o quanto eu e você ganhamos, o importante é da forma que gastamos. E não só nós, temos que a família inteira. Eu vou dar um exemplo. Meu pai ganha um salário mínimo, é aposentado por loas ainda. Aquele salário lá contado. E meu pai, eu nunca vi meu pai sem dinheiro. Ele com salário mínimo, ele põe no caderninho. Ele é um senhor de 82 anos, meticuloso. Ele marca no caderno quanto ele vai comprar, o que ele vai comprar e o valor. Ele já sabe o preço, todo mês ele sabe o preço. E ele controla aquilo, ele vai fazer a comida dele. Se você quiser comer com ele, tem que marcar com antecedência. Ele faz a quantidade certa para não sobrar e não faltar. E ele tem uma balança, ele pesa a quantidade de arroz que ele faz para ele todos os dias. Ele que faz a própria comida, porque minha mãe gasta muito, ele diz. O gás tem que ser a chama no lugar certo para não gastar. É até um exagero, mas isso meu pai sempre controlou a vida, ele disse isso. Só que eu lembro, sempre que eu saía com ele parava numa lanchonete e sempre pagou um lanchinho para nós. Então ele não existe a diferença, o excesso, aquele canguinha, mão de vaca e aquele que é muito solto. Os dois lados são perigosos, mas no lar é necessário ter sabedoria, e Deus nos dá essa sabedoria. Quais cuidados devemos ter com relação às despesas? Você precisa cuidar para que suas despesas não sejam maiores do que você ganha. Se você gasta mais do que ganha, vai ser devedor. Isso nunca dá certo, porque ficamos sempre devendo. Nós precisamos mudar a nossa vida. Existem despesas que é essencial, água, luz,
e tem despesas que é luxo, como a TV a cabo é um luxo. Então, se tiver que cortar, corta os luxos, porque o essencial não dá para cortar. Eu estava pensando, a minha avó, quando pequeno, meu pai levou todo mundo para o Ceará, minha avó morava no sertão. A casa era de barro, então ela, para construir a casa, não gastou tijolo. Pegava o barro, e a casa estava velha, pegava o barro e reformava a casa, ficava novinha. Não tinha piso, era chão batido. O piso começava a dar muito buraco, só olhava o piso lá, revolvia a terra, amassava, ficava novinha em folha, não tinha gasto. Ela queria comer carne, ela criava galinha, às vezes ela comia preá, ela matava um passarinho, tinha cabra, então não gastava com açougue. Feijão ela plantava no terreno, mandioca, era interessante, não tinha luz, só gastava a lamparina querosene. Não gastava água, telefone nem sabia que existia. Então, era uma vida simples. Eles tinham uma vida simples, mas não vivia devendo, vivia com pouco e comia-se muito bem. Então, hoje nós somos escravos da dívida. Fala, você não vou trabalhar, o que acontece? A primeira coisa que eu falo, hoje eu vou voltar para o serviço. Você mandado embora, aí eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta, aquela outra, Casas Bahia, o carnê, pagar o celular, né? Hoje nós gastamos com tudo. Como o marido deve agir em relação à esposa que não trabalha fora? Isso é interessante. Aqui deu à esposa uma parte do dinheiro. Hoje nós somos tão escravos da dívida, vivemos numa sociedade que é tudo mais fácil, mas nos escravizou. Ter TV, ter internet é bom, mas nos escravizou, porque nós não conseguimos. A mulher tem que sair para trabalhar, para juntar, e os dois trabalhando, não dá, o orçamento não dá. Mas aqui diz: se a mulher fica em casa, o marido tem que dar o dinheiro para a mulher para que ela possa administrar a casa. Agora, se a mulher gasta tanto quanto o marido, aí é um perigo. Mas aqui diz que permita que ela tenha essa parte como dela, deixe usá-la como ela desejar. Também é interessante ensinar os filhos desde pequeno a dar uma mesada para os filhos, e ele ensinar ele a separar o dízimo e a oferta. E desde pequeno ele vai ter um controle. Quer comprar alguma coisa? Junta a sua mesada. Ele vai saber que tem que juntar, ele vai saber que o dinheiro é dele, se ele gastar ele vai ficar sem. Então isso é para a família inteira. Vamos lá. Quando economizar e quando gastar, isso é essencial. É preciso saber quando poupar e quando gastar. Não podemos ser seguidores de Cristo a menos que neguemos o eu e exaltemos a cruz. Precisamos pagar honestamente o que devemos à medida que avançamos. A Bíblia diz, Paulo diz que ninguém deve dever nada a ninguém, senão o amor. O cristão, ele não pode ser caloteiro. E às vezes nós fazemos tanta dívida e oramos: Senhor Jesus, seja meu agiota, né? Então arruma dinheiro aí. Não é assim. As coisas de Deus é planejado. Para trazer a oferta, você às vezes está aqui, ouve um hino, se emociona, tira do bolso e dá a oferta. Não é o ideal. O planejado de Deus é em casa. Separe em casa a oferta para o próximo culto. Hoje já separa para o sábado. Aí separa no domingo, separa para quarta. Sempre separa em casa a ofertinha e traga planejado. O melhor é já colocar junto no dízimo, já dar a oferta para o mês inteiro, porque não todo sábado você vai ter o dinheiro. Se tiver, melhor. Mas Deus abençoa. Então nós somos abençoados por Deus. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais cuidamos dos outros, quando eu faço alguma coisa pelo outro, Deus faz por mim.
Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Vamos passar mais uma. Está comigo, desculpa. Eu abro. O que é casamento e o que ele simboliza? Muito bem. O casamento é uma união para toda a vida. Por isso, a conta do casal tem que ser conta conjunta. Vou mais além. A esposa ou o esposo tem que saber a senha do Zap, a senha do Facebook, tem que ter acesso ao caixa de e-mail, tem que ter acesso à conta. A minha esposa, ela sabe todas as minhas senhas, ela entra, ela responde por mim, ela briga por mim. Às vezes alguém está de mal comigo, eu descobri que ela dá a resposta atravessada, né? Mas o casal, eles são, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Quando casamos, nós temos que ser uma só carne. Hoje está na moda casais que dormem em quarto separado, em cama separada. Isso é coisa do demônio. Deus não criou nada disso. É junto e misturado, né? Junto, né? Junto e misturado. Os jovens fazem esses sinais aí. O casamento é uma união para toda a vida. Simboliza a união entre Cristo e sua igreja. O casamento representa Jesus e sua igreja. Então, o casamento, ele é o símbolo da união com Cristo. Se viver separado, brigando, está errado. Então, o Espírito de Cristo manifesta para a sua igreja o mesmo Espírito que o marido e a mulher devem manifestar um pelo outro. É difícil isso hoje. É difícil falar isso. Mas é o que a Bíblia ensina. É o plano de Deus. Eu vou mais além. Há um plano maligno de destruir a família. Há um plano maligno, né, de acabar com a família. Porque se Satanás ataca a família, ele acaba com a igreja e com a sociedade. O problema da violência, como vai resolver? Não tem solução, porque é na família que começa. A família, a origem do problema é a família. Satanás ataca a família e destrói tudo que tem por aí. Porque a maioria desses meninos que estão aí, esses moços que estão aí na criminalidade, quem criou ele não foi uma mãe ou um pai, foi a Xuxa, na frente da televisão. A maioria desse pessoal aí foi educado, né, pelo Teletubbies, pela TV, pela internet. Então o casamento é importante isso. Se os pais tiverem condições de ter uma renda, para que a mãe fique em casa, que a mãe eduque seus filhos. Eu vou aproveitar esse assunto. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que se tiver feminista aqui vai querer me matar, mas é o plano de Deus. A desgraça do mundo aconteceu quando a mulher saiu de casa. A mãe parou de educar os filhos e saiu para trabalhar. Quando a mulher saiu para trabalhar, não estou falando que a mulher não pode trabalhar, não. Quero que vocês entendam. A prioridade da mulher era educar os filhos. E a mulher, quando ela saiu para trabalhar, ela teve que sair por causa da modernidade. As crianças ficaram em escolas e com babás. E aí as crianças não tiveram mais aquela afeição de mãe, aquele envolvimento com a mãe. Então a mãe ao sair, as mulheres antes ficavam em casa, elas de alguma forma educavam seus filhos. Não tinha isso que tem de ficar no zap, né? Não tinha. E as mulheres educavam seus filhos. Aí começou, e as melhores mentes, as mulheres que queriam sair, se tornavam professoras. Então os filhos tinham uma mãe em casa e chegavam na escola e tinha excelentes professoras, porque o mercado era restrito às mulheres. Aí as mulheres começaram a fazer o quê? Estudar. Aí começou a abrir o mercado, se tornaram policiais, advogadas, médicas, foram para outras carreiras, e elas começaram a preencher. E isso, a mãe saiu de casa, os filhos tiveram que ficar com babás,
com avós e em creches. E aí, com o passar do tempo, teve que trabalhar mais. A mãe tem 3 turnos, a mulher trabalha 3 vezes mais que o homem. Ela trabalha fora, a maioria, chega em casa, é mãe, é esposa, é dona do bar, lavar, passar, fazer. Ainda continua isso. Mas quando a mãe estava em casa, a educação dos filhos era outra e a sociedade era outra. Então é algo irreversível. E a Bíblia fala disso. Qual o segredo para que os cônjuges ajudem um ao outro e sejam felizes? Ao menos que tenham um fervoroso desejo de se tornar filhos de Deus, vocês não saberão claramente como ajudar um ao outro. Sejam afetuosos, atenciosos, abrindo mão dos próprios desejos e os propósitos para que façam felizes um ao outro. Eu vou parar por aqui. O segredo do casamento. Então, é interessante você ver as entrevistas, né, Rubens? O Rubens trata muito com casais. Você vê as entrevistas, aí a pessoa, eu quero casar para ser feliz. Quer encontrar um príncipe, uma princesa, né? Para ser feliz. Aí quando casa, encontra um ogro. Então, na verdade, nós não podemos casar para ser feliz. Nós temos que casar para fazer o outro feliz. Casamento só dá certo quando o marido faz a esposa feliz e a esposa faz o marido feliz. Isso transfere para os filhos, e os filhos nascem crianças felizes, crianças emocionalmente preparadas para enfrentar qualquer coisa nesse mundo. O coração cheio de amor de Cristo jamais pode estar em desarmonia. Religião é o amor, e no lar cristão o amor reina e encontra expressão em palavras, em atos de bondade e gentileza. Então, o segredo do casamento, o segredo do amor é o que? A presença de Jesus. O amor é um dom de Deus. É impossível amar sem ter Jesus no coração. Então, um lar que queira ser feliz, que queira ter amor, tem que convidar a pessoa que é o próprio amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E antes de qualquer coisa, devemos amar. Está em São João 3,16. Qual a primeira coisa que Deus fez? Porque Deus amou o mundo. O primeiro passo é amar. E eu vou falar aqui 100% de todos que estão aqui nesta noite vieram para a igreja ou estão nessa igreja porque alguém o amou. Ninguém está aqui por causa do sábado, primeiramente. Ninguém está aqui por causa das verdades sobre a alimentação. Você não está aqui por causa que aqui é um lugar legal, que abre a palavra de Deus. Mas estamos aqui por causa do amor, porque Deus é amor. Primeiro lugar, para trazer as pessoas lá de fora, temos que amar. Dar amor. Porque quando essas pessoas sentirem falta de amor, estiverem numa biqueira, estiverem numa balada, estiverem nas drogas, sentirem falta de amor, eles não têm amor em casa. Porque os pais estão em outros, separados, em outra vibe. Eles vão buscar amor. Onde eu tive amor? Naquela igreja que alguém me abraçou. Por isso que não devemos sair da igreja sem cumprimentar e abraçar cada um dos nossos irmãos. Porque no momento de precisar de amor, é aqui que eles vêm buscar amor. É aqui no lugar de amor. Por isso que um lar repleto de amor, um lar com o amor de Deus, é o melhor antídoto para consertar este mundo perdido. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Que nós possamos amar uns aos outros e dentro do nosso lar mostrar amor para os nossos filhos. Deus abençoe a todos. Nós temos um hino, né? O amor do lar, vai ter noite. A oração, né? Então nós vamos pedir vocês coloquem-se de pé. Nós vamos fazer aqui em Lucas 14, 27, tem uma coisa aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz
é renúncia. Ser cristão não é fácil. Ser um servo de Deus não é fácil, requer renúncia. E ter o Cristo no lar também requer muita renúncia. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos instruídos a melhorar a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, e com isso a melhorar a nossa igreja, a melhorar a nossa sociedade. E para isso nós precisamos nos submeter à tua vontade. Que o amor de Jesus possa reinar em cada coração. E aí, isso nós te pedimos, que o Senhor nos cele do teu Espírito Santo. É através do Espírito Santo que vamos conseguir amar o nosso próximo, amar a nossa família e fazer as renúncias, as mudanças tão necessárias. Venha abençoar cada família aqui representada, cada pessoa, e nos guarde e salve-nos para o teu reino. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.